Aconteceu. Boa noite a todos, está no ar mais um Peleia Grenal e... Ah não, eu que estou com problema na garganta, desculpa. Boa noite, está no ar mais um Peleia Grenal e hoje estou aqui com meu colega, meu querido amigo Lucas Fontes, com o Roberto na produção
e com a minha namorada, a noiva, a futura esposa, a Tayla, acompanhando o programa, né? E com o ventilador ali fazendo companhia para nós. E hoje nós trouxemos o meu convidado. Né? Ah, e o chimarrão. E a gente trouxe um convidado especial hoje. Do Grêmio, o chimarrão. Ah, não, hoje. Oi. E hoje a gente trouxe um convidado especial. Gasparzinho. Piadinha do Gasparzinho nunca vai perder a graça, né? Então, hoje o programa vai ser só nós aqui, então contamos com a presença de vocês que estão acompanhando o programa, né? Mandem perguntas, sugestões, crítica, comentário, podem xingar eu, o Lucas. Compartilhem, né? Compartilhem, podem escrever palavrão ali. Que ajuda bastante. Podem escrever palavrão ali também, mas, né? A gente não vai ler daí. Xingaram. Não, eu. Sim. Então, não foi eu que xingaram. Te xingaram? O Sério? cara disse, esse cara não é colorado, esse cara só fala mal do Inter. Mas como é que vai falar bem do Inter? Mas tu fala mal do Inter, pô. Como é que você fala bem de uma coisa que tá mal? Entendeu? É tipo, tu tá vendo o Brasil e a Alemanha ali, o Brasil tomando 5-0 da Alemanha. Cara, tu não viu a mensagem? Eu não vi, que meu celular dá um... Não, eu digo assim, lag de vez em quando. Se começou a xingar é porque o programa tá legal. Tá legal, né? Não, cara, eu acho que assim, sala eu sou de redação, colorado. durante... Eu sou colorado, mas tem que ser realista, que nem o Grêmio. Se o Grêmio tiver mal, tu vai ficar elogiando o Grêmio? Não. Tu vai ficar dizendo, o Grêmio tá triplo. Não, olha, quando o Grêmio tá na pior, eu sou um dos maiores corneteiros do... Mas não é questão de ser corneteiro, Lucas. A questão é ter o bom senso. Pô, se o negócio tá mal, óbvio que tem que criticar. Pô... Pra iniciar aqui, mandando um abraço pros cartoleiros de Esteio, Marlon Matos, que é um grupo que a gente tem no Cartola. Show de bola. Uma liga do Cartola. Bota, É só mandar o time. Eu vou ficar imitando toda semana, né? Cartoleiros de Esteio, tem um grupo lá que a gente faz a brincadeira do Cartola, lá, faz a Liga Nacional, Liga Mata-Mata. Fui pra final ainda, Liga Mata-Mata. O Cartola é bacana, eu acho legal porque é um... E é isso aí, um abraço também divertido. Sim. Cartola tá movimentando. Tá movimentando bastante, né, cara? E é uma coisa legal. Não, assim. e é legal ver a influência que o Cartola tem hoje em dia, porque o Botafogo faz o gol ali, que o gol foi dado pro Michel, do Grêmio. O gol só que na verdade o gol tinha sido contra. Foi contra. E daí o juiz, no final do jogo, arrumou na súmula justamente por pressão que tem o Cartola, imagina, né? Da galera que colocou o Michel e, entendeu? Que mas colocou vamos... o Igor Rabelo, né? Mas sem querer te cortar, vamos... manda uns abraços aí. Hoje eu tô sem... O Wilson Almeida Titão, que por acaso é meu pai, mandou boa noite. Mandou um abraço pra Manu, minha irmã. Beijo, Manu, minha maninha. Tá aí o Marlon Matos dizendo que tem um colorado realista. Mas tem que ser, cara. Não adianta tu pegar e ser o... Porque adianta tu ser o fanático e, pô, o time tá na pior ali, tu ficar... não, porque o time tá bem. Não, o time vai melhorar. Eu acredito que o Inter vai melhorar. Assim como o Grêmio em má fase também acreditou que ia melhorar. Só que, claro, leva tempo, né? E aí, vamos falar um pouco da rodada do final de semana. O que tu achou do Grêmio sábado? Esse aí, o Grêmio perdeu pro Botafogo. Tomou um gol do Bunda, quer dizer, do Brenner. Tomou um gol do Brenner e do Gilson. Né? E o gol do Grêmio foi um gol contra do Igor Rabelo. Como é que tu analisa o Grêmio no sábado? O Grêmio jogou com o time reserva. Só o Luan de titular. Sim. E o André Balada, que não pode jogar Libertadores, por isso que o Renato coloca ele no Brasileirão. O juiz também jogou. O juiz jogou também. Todo o programa vai ter essa piadinha do juiz a partir. Não ajudou o Grêmio dessa vez. Não ajudou. Ajudou outros times, mas não o Grêmio. Mas enfim, o Grêmio com o time reserva. Olha. Eu vi o segundo tempo só do jogo do Grêmio. E assim, eu posso faz dizer... 2 anos que o Grêmio joga com o time reserva e o Grêmio não ganha com o time reserva. É incrível. Não, mas eu acho que o time reserva do Grêmio ele tem uma qualidade até interessante ali, porque tu vê os caras demonstrando serviço. O time reserva do Grêmio é bom, mas não jogando junto. Assim como o time do Inter reserva também tem qualidade, como tem defeitos. Assim os caras, qualquer time reserva vai ser tão bom quanto titular. Por quê? É uma coisa os caras nunca têm oportunidade. Quando tem, eles querem mostrar serviço, né? É uma coisa que eu reclamo. Vou ativar meu modo corneta agora como torcedor gremista. Primeira vez, hein? Primeira vez que eu vou ser corneta em relação ao Grêmio nesse programa. Eu não gosto dessa coisa de colocar time em reserva. Em competição? Em competição, assim, por quê? Porque que eu acho? O Grêmio é um franco favorito. Ao título. Tanto que o foco do Grêmio esse ano é o título brasileiro. O Grêmio é um franco favorito ao Campeonato Brasileiro. Sim. Tá? E a gente já viu em campeonatos passados que tem que conquistar pontos, principalmente no início do campeonato. Sim. Tá? Então, assim, o Grêmio é um franco favorito. E, de novo, o Grêmio cai nessa de colocar time reserva. Eu entendo que é difícil jogar domingo e quarta. Cara, mas enfim, eu acho que isso aí é mimimi de jogador. Mas, assim, uma coisa é tu colocar o time reserva inteiro. Sim. Inteiro reserva. Só colocou o Luan porque o Tite estava vendo, porque senão não colocaria o Luan. Mas eu não acho que o Tite vá para a Copa. Então, assim, quer dizer, o Tite, o Luan. O Tite, isso é outra coisa. Mas, enfim... Depois a gente fala disso. Então, isso me irrita um pouco. Sim. Coloca 5, 6 titulares, assim, porque, assim,
Uma coisa é tu colocar 11 reservas jogando junto, que é um time que não joga junto, Sim, é um sim, time sim, que sim, não sim. atua junto, dificilmente ele joga junto, é um time descaracterizado, Sim. é um time que... Mas eu então, acho que tem qualidade, sim, o time não, é um reserva. time que tem qualidade. Porque demonstra serviço mas é que assim- o cara quer, e os caras daqui a pouco querem almejar. Se tu for pegar jogador por jogador, é tudo jogador de boa qualidade. São. O goleiro, o Então, Paulo Vitor, é um bom goleiro. O lateral, o Leonardo Gomes, enfim. Mas O André, na verdade, ele é assim, reserva, do meio né? pra frente é um bom time. Se tu for Sim. ver, Michel... Já a zaga, o Michel, Bressan e- o Michel foi bola de prata do Campeonato Brasileiro ano passado. O André Balada nem se fala. Sim. Então, assim, tem bons jogadores, só que jogando junto é complicado. Tu tem que ter uns 5, 6 jogadores titulares ali, até pro time ter corpo. Então, assim, tu coloca 10 reservas, Sim. É que na dificilmente, então... verdade. É que eu acho que o Grêmio, na verdade, ele foi. Mostra o infeliz. Cruzeiro. O Cruzeiro ontem... Foi basicamente com um um time, time misto. misto. É. E não perdeu pro Inter, conquistou um ponto, né? Que era uma coisa que o Grêmio seria legal. Mas se o tem que Grêmio levar em consideração fosse- que o Cruzeiro, na minha opinião, o Cruzeiro, em questão de elenco, eu digo, Cruzeiro e Palmeiras são os dois melhores elencos do Brasil. Disparados. Disparado, sim, não, eu acho em questão de elenco, no papel, né? É, o tal do papel. É, a história eu, do até papel, brinco, né? eu até brinco que é os times de papel. Sim, tipo. Que Tinha no, uma papel, eu no, lembro- papel, no papel o Inter era favorito para todos os todos os brasileiros. anos, todos os anos o Inter era Então, favorito. assim, eu não entro nessa E o o Cruzeiro fulano é bom favorito. no papel. Eu Não, gosto. mas o Cruzeiro ele tem qualidade, sim, né? Tanto que conseguiu reverter lá o resultado do Mineiro. Claro, não é parâmetro. É um pro bom brasileiro. time. É um bom time. Mas não é um time que talvez possa vir a ganhar o Brasileiro no final do ano. Não. Mas levando em conta que tocou 7 na Universidade do Chile agora na quinta. Sim, mas tem é que levar com em conta 2 a que mais, 2 né? a mais e com um É. time totalmente descaracterizado, né? Que é a E o Universidade time do da Chile. Universidade do Chile é um time ruim, né? É ruim, Se é for ruim. ver. Tem que Ganhou pegar do e botar- Vasco, mas é o Vasco, né? E até lá não ganhou do Cruzeiro lá no Chile. Sim. Então era um time... Mas eu acho que o Grêmio também ele foi meio infeliz em botar o time reserva. O Renato foi infeliz em botar Não, o time eu reserva. entendo, eu super entendo o Renato. Tipo, eu não sou nenhum fisiologista, não estudei pra isso. Eu não sei se tu cansa jogando bola. Tipo assim, eu... Não, o cara cansa, óbvio. Se deixar eu jogar no Barroso assim, com essa minha pança aqui, eu vou cansar com 20 minutos. Sim. A beleza, assim, eles jogam domingo e quarta. Se eles falam que é difícil jogar, então... E todos os times fazem isso, Sim. né? Só que alguns times planejam melhor e fazem. Por exemplo, eu vou citar o Corinthians. O Corinthians não poupa, não coloca poupa. time reserva. Não. O que eles fazem? Eles têm, por exemplo, 4 volantes. Tem ali o Ralf, o Gabriel, tem O Jadson. Não, Ah, não, volante. Jadson Ralf, Gabriel, tem o Maicon E tem o René Júnior. René Júnior. Por exemplo, eles num jogo joga 2, no outro jogo joga outros basicamente 2. são titulares definidos ali, né? Então, assim, ele mescla, assim, no outro jogo num jogo eu vou poupar esse. Nesse jogo agora Sim. jogou o Mantuan do Corinthians. Mas era um time titular do Corinthians. É assim, o Corinthians muda o time, mas a gente não percebe que mudou. O Grêmio não, desde o ano passado o Grêmio coloca os 11 reserva e dificilmente ganha. Acho que o Grêmio não ganhou nenhum jogo ano passado com o time reserva. E esse ano também colocou transição no Campeonato Gaúcho, se deu mal, foi mal. Quando o América faz 2-0 no Vitória agora, hein? Ó. O América O Mineiro. Vitória Deixa eu ver provavelmente quem vai fez no gol, final do porque ano. interessa pro Cartola. Deixa eu ver. Eu coloquei Norberto do América. Deixa eu ver. Se dá pra ver quem fez o gol. O primeiro gol quem fez foi o Marquinhos. Uhum. E o segundo gol, Rafael Moura, hein? Rafael Moura. Quem He-Man. colocou o Rafael Moura no Cartola, hein? Podia ter botado o He-Man no gol também, né? Mas enfim, então, o Grêmio é isso aí, cara. Acho que o Grêmio, o Renato... É que assim, antigamente, claro, muda bastante, né? E eu acho que assim como muda também, as coisas se qualificam, né, com o tempo. Eu acredito que hoje em dia a condição Achei física... essa coisa, não para de sair água daqui. 2 litros de chimarrão aqui. Não, eu acho que hoje em dia a relação físico dos jogadores é bem melhor do que há 30, 40 anos. Né, sem dúvidas. E antigamente E os caras hoje se jogavam- joga mais, né? Hoje se joga Eu mais. acho que antigamente se jogava mais. Cara, não sei, cara, domingo e quarta toda hora, assim. Cara, mas é... E é jogo decisivo, né? Não é, Grêmio e América Mineiro, é tudo Sim. jogo difícil, jogo que nem agora terça-feira, amanhã, mais conhecido como amanhã, o Grêmio vai jogar um jogo decisivo contra o Cerro Porteño. Se perder pro Cerro, como é que fica? Não, ainda não fica Não complicado, fica fora. mas se ganhar, classifica praticamente. Então, assim, é Sim. um jogo chave pro Grêmio. Até para ser primeiro do grupo, porque o Grêmio disputa com o Cerro Porteño essa primeira Eu colocação. acho... Então é um jogo decisivo. Então, assim, a quantidade de jogos ela é grande, né? Um calendário que
absurdo, assim, de jogos, com um ritmo São muito 38 intenso. jogos. E com jogos decisivos toda hora, né? Sim. O Grêmio jogou final de Gauchão, aí daqui a pouco já é início de Brasileiro na primeira rodada jogando contra o Cruzeiro, né? Emenda com o Libertadores, então o calendário aqui no Brasil ele é extenso e é cheio de jogos decisivos e mata-matas, né? Então, o Grêmio jogou contra o Goiás, né, que foi um jogo de Copa do Brasil, então... Sim. Mas foi com o time Não, reserva. foi com o titular. Titular. Foi os titulares. O Grêmio colocou os titulares contra o Goiás justamente para tentar definir já no primeiro partida para poder poupar no segundo jogo, até porque o jogo de volta contra o Goiás é 3 dias antes do Grenal, né? Do dia 12. É, dia 9, então. Dia 9. Eu acho que a dupla Grenal, apesar do Grêmio ter ido com os reservas ter perdido, foi bem até, cara. O Grêmio jogou bem no segundo tempo. O pouco que eu vi Não, o Grêmio jogou bem o jogo. Entende? Agora o Inter também ontem amassou, né? No segundo tempo. Vamos falar de Inter. O Inter empatou com o Cruzeiro, né? Eu, assim, ontem eu não consegui assistir o jogo, mas eu assisti o compacto. O Inter, pouco que eu vi ali do 0x0 ali. O Inter fez o suficiente para ganhar a partida. Eu acho que foi injusto não ter ganho. Só que é aquela coisa. Pressionou e eu achei um jogo muito parecido com o Grenal dos 2-0. É aquela pressão do abafa, sabe? Sim. É aquela pressão, aquela pressão da abafa e do chuveirinho para a área, entendeu? Sim. O Inter fez o suficiente para ganhar o jogo, mas o que eu percebo do Inter, assim, quando o Inter tenta jogar o jogo com posse de bola e ele não consegue. Tanto era que no primeiro tempo o Inter tentou fazer esse jogo, assim, que é uma coisa que o Daí tenta implementar, mas não consegue. Não consegue. E daí parece que só consegue quando é pressão, bola na área. É que o Inter ontem, na verdade, ele quis se consagrar, né? Aquele jogo de, a gente foi eliminado da Copa do Brasil, perdemos pro Palmeiras. Imagina, tem que pegar e ganhar hoje, ou no mínimo fazer um jogo excelente. E o Inter fez um jogo excelente dentro do que propôs, assim, né? Eu acho que o Luca, o pouco que eu vi, eu não consegui ver o jogo ainda. Ele entrou muito bem, o Luca. Jogou bem, o pouco que eu vi, assim, dos lances e tal. Mas eu acho que faltou alguma coisa pro Inter ganhar ontem. Não sei se foi finalização, se o Inter finalizou bem, né? Teve bastante domínio de bola. Mas eu acho que ainda está faltando alguma coisa para o Inter e com o decorrer do ano o Inter vai conseguir conquistar isso aí. Não sei o que é, né? Eu acho que com o tempo vai vir a resposta do que é. Não sei se é o acerto da finalização. O Inter finaliza muito, mas erra muito, óbvio, né? Então eu acho que, sei lá, falta alguma coisa. Eu acho que o Inter, o Odair tenta implementar um estilo de jogo no Inter e não tem peças para isso. Ele tenta fazer um time com posse de bola que virou moda, né? Aqui no Brasil. Ter time que joga bola, que com troca de passe, assim. Ele tenta fazer isso, mas ele não tem um time com peças para fazer isso. O Edenilson é um carregador de bola. Mas o Edenilson talvez vá embora daqui a pouco. O Pote era outro que pode ir embora na metade do ano. O próprio Dourado O próprio Dourado é uma pessoa que eu há anos ouço dizer que vai embora na metade do ano, nunca vai. Não, eu digo assim, na questão da característica do time que ele tenta implementar, assim. Potker, um jogador também de... Potker é muito bom, tem muita qualidade, mas é um cara que depois que voltou da lesão, não sei. Não me agrada muito o futebol dele, assim. Ele é um jogador que ele tem muita imposição física e força. Sim. Mas falta acabamento para ele, assim. É que eu acho que o Potker, ele faltou ser lapidado quando veio pro Inter. Ou talvez o Inter mesmo possa lapidar ele, né? Aquela coisa do jogador que vem pro time, não vem pronto. Isso é um caso comum na dupla Grenal, né? Eu te diria que um cara que veio pro Inter aí, que tinha uma qualidade boa, era bem lapidado e não deu resultado no Inter, é o Rafael Moura. Pela experiência, pela qualidade que tinha em fazer gols antes de vir pro Inter, né? Ele então, sempre eu acho foi que um fazedor de gols, exatamente, né? O Damião. Só que o que prejudicou ele ali, que ele tinha outro jogador ali que que às vezes tu cria expectativa que o jogador vai fazer a diferença, né? Que nem tinha um outro jogador que era o Damião, né? Que travou muito ele, né? O Damião tava em boa fase. Damião, mais ou menos, estava começando a decair. O Damião... Foi 2012? 2013 ali, depois que então, saiu o Damião, o problema do Inter ele não conseguiu se consolidar também. O problema do Inter, eu digo assim, o Inter tem um problema crônico. E há anos eu vejo isso. Em 2013, por aí, o Inter trouxe o Jorge Henrique. 2012, 2013. Tá no Figueiredo, trouxe o Jorge Henrique, que era um cara que jogou bem lá no Corinthians em 2009. Jogou muito bem no Botafogo. Mas não, 2009 não. Ele foi campeão do mundo em 2012. Né? Ele foi campeão do mundo. Não é tão longe, verdade, não é tão ele estava no... Estava mesmo? Hã? Era ele titular? Ele era titular.
O Douglas também estava no Corinthians, mas era reserva. Ele foi reserva na final. Na final, Na semifinal. Até tem uma entrevista dele do Bolívia Talk Show, que ele fala que o Tite tira ele na final porque o Hazard tinha... O Hazard... Sim. Tinha que botar um jogador de marcação que era o Jorge Henrique. O Jorge Henrique. Que é um jogador... Cara, Jorge Henrique é aquele jogador tipo Pedro Rocha. Claro, o Pedro Rocha é muito melhor. Mas é um jogador que marca a saída de lateral. Então... Eu me lembro um jogo da Libertadores de 2015. Eu não me lembro com quem foi, cara, mas eu me lembro direitinho que o burro do Aguirre me botou o Jorge Henrique para marcar o lateral. Basicamente, o Jorge Henrique jogou de lateral. Mas esse é o futebol dele, mas o Jorge Henrique, ele chegou a ser improvisado como lateral. Foi, acho que foi até esse jogo. Como lateral direito. Eu não entendo, ele jogou cara. Muitos jogos como lateral direito. O lateral é uma posição totalmente... Então, acho que falta o Inter falta acertar o gol. Falta o Inter criar uma identidade de time, assim. Sim. Eu vou ser um time que toca, eu vou ser um time que toca a bola, eu vou ser um time que de imposição e força e abafa. Ontem, mas uma coisa que eu te pergunto e agora, chuveirinho na área. Então, assim, falta o Inter, o próprio Odair entender, o meu time vai ser esse, eu vou treinar meu time para isso. Sim. Então, uma coisa que eu te pergunto, eu não vi o jogo, então eu não posso te dizer o pouco que eu vi pelos melhores momentos ali, né? Depois, o time jogou bem tudo. Mas o Inter errou muito passe ontem. O Inter é um time que erra muito passe. Muito passe, exatamente. Muito passe. Agora eu te pergunto uma coisa, tu como um analista de futebol, não analista de resultado, né? Eu acho legal usar esse termo, né? A gente como espectador de futebol, analista, a gente não deixa de ser, porque a gente tem um programa que a gente analisa a rodada e depois a gente comenta. Tu acha que qual é o problema dos erros de passe do Inter, na tua opinião? Acho que é não ter jogadores com características de toque de bola. Tu acha que o Dourado, na tua opinião, tu acha que é o Dourado ali, é um dos. Só que o próprio Patrick não é um cara tocador de bola, ele é um carregador de bola. É que nem assim, eu uso muito exemplo. É o legítimo carregador de piano. Eu uso muito exemplo do Roger Machado. O Roger Machado, quando chega no Grêmio, ele tenta implementar um jogo de toque de bola que funciona no Grêmio. Por quê? Porque tem Douglas que toca bola, porque tem Ramiro que toca bola, porque tinha Michael que toca bola, porque tem Michael que toca bola. Sim. Porque tinha o Wallace que tocava a bola, então assim, e daí ele chega no Atlético Mineiro, ele não tem um time com peças que toquem a bola, porque o Elias é um carregador de bola, o Robinho é um carregador de bola, o Fred é um carregador de bola, então assim, não adianta o próprio Valdívia? O próprio Valdívia era um carregador de bola, então não adianta tu formatar um time. Sim. Que não tem as características do jeito que tu quer jogar. E acho que é isso que o Odair sofre no Inter. É que, na verdade, o que falta no Inter é material humano. Eu acho que o Inter devia dar mais chance para a gurizada da base. Não, eu tô ainda tomando naquele lugar. É que é do Grêmio, tipo, mandar tomar uma piadinha, mas... Eu acho que o Inter devia dar mais chance para a gurizada da base. Claro, não pegar e ficar toda hora, entendeu? Que é aquela coisa. Porque é aquela coisa, tu ficar dando muita chance pra gurizada. Né? Exatamente. Tu ficar botando a gurizada toda hora, daqui a pouco vai dar um... Tu vai queimar, assim. Vai queimar. O próprio Léo Ortiz, ano passado, se queimou. Eu acho que assim, tu tem que colocar os jovens aos poucos com um time já consolidado, porque se bem que, na minha opinião, o Grêmio fez isso. Sim. Ele foi soltando o Luan, foi soltando os jogadores assim, o Arthur. Por quê? Porque já tinha um time, já estava consolidado o time. Um time já... Né? O próprio Arthur, quando surgiu no Grêmio ano passado, era um time já campeão. Era um time que já tinha, como é que se diz? Era um time maduro. Era um time maduro por ter ganho uma Copa do Brasil. Sim, e ele encaixa super bem no estilo de jogo do Grêmio. Né? De toque de bola. O Grêmio é um time que, na minha opinião, é um time que acerta muito passe. Por quê? Porque tem sucesso onde o Inter tem um insucesso. Sim. Né? Deixa eu mandar as mensagens aqui. A Andressa Flores, que por acaso é minha noiva, mandou boa noite. Beijo, noiva, Andressa. Tem que fazer um programa com as nossas namoradas. Imagina. Mas não sei o quê. O Wilson Almeida, que é pior goleiro da primeira divisão, este do Vitória. Provavelmente ele deve ter feito algum frango, porque ele tá olhando o jogo do América agora. É o Kaique, que foi o herói. Eu vou te ser bem sincero, eu não acho que ele seja um mau goleiro. Mas aquele gol que ele tomou no jogo de ida no Beira-Rio foi tosco. Não, é que eu acho que assim, ele tem uma qualidade que outros goleiros do Brasil não têm. Ele é muito grande, né? Ele é muito alto. Então, na minha opinião... Que é uma coisa que nos pênaltis faz diferença. Exatamente. Não, mas não digo nem nos pênaltis em geral. Uma disputa de pênalti. Se o Kaique estivesse jogando no Pachuca contra o Grêmio, tu acha que o Grêmio ganharia? Com aquele goleiro baixinho, né? Cara, eu nunca na minha vida vi um goleiro baixinho, cara. Mas ele era rápido, né? Mas não quer dizer nada. Eu nunca na minha vida tinha visto isso. Não, mas ele era bom goleiro, aquele baixinho lá. Ele era bom goleiro. Pareceu o Guinha Azul, né? Sim.
O Eder Flores, com o Patrick bem, o Inter não poderia dispensar o Camilo, já que no lugar do Dali ele não vai ficar. O que tu acha? Cara, eu acho... Cara, o Camilo... Eu vou ser advogado do diabo agora, porque assim, ó, o Camilo, na minha opinião, ele é um bom jogador. Ele é um bom jogador, só que o que falta pro Camilo? Falta sequência. Sim, E o Odair bota ele só em fogueira. sim. Ele não é um cara para ser titular do Inter. Ano passado ele jogou umas partidas muito boas. Claro, não dá pra te comparar a Série B com a Série A, é outro nível. Às vezes até o mesmo nível ali de time. Porque às Maquei vezes o Camilo? O Camilo. Jogou Série B. Jogou, jogou umas Sim. partidas muito bem. Entrou Entendi. umas partidas muito bem, né? Mas eu acho que falta alguma coisa pro Camilo no Inter. O que acontece com o Camilo no Inter? O Odair bota ele só em fogueira, como titular. Entra no... Que nem agora contra o Vitória. Botou o cara aos 40 do segundo tempo, quase. Pô, pra quê? Ele foi titular contra o Palmeiras, né? Foi titular contra o Palmeiras, errou muito passe. Mas, cara, tu não tem como tu pegar e botar o Camilo, Sim. que é um jogador que não tem ritmo. Entendeu? É interessante o Camilo, né? Que ele tá jogando muita bola no Botafogo. Tava jogando muita Ele bola. levou o Foi até Botafogo. pra seleção. Ele foi pra seleção, jogou aquele jogo da homenagem lá com a Chapecoense. Se eu não me engano, foi ele que fez o gol, não foi? Ele deu o passe. Foi contra a Colômbia, ele fez um gol. E tipo assim, ele tava jogando muito no Botafogo, ele praticamente levou o Botafogo pra. E de repente o Jair Ele começou fez a um gol queimar de ele. bicicleta no Grêmio, que até queria levar ele pro Sim, Puskas, fez um verdade, golaço. E ele tava jogando muito, e daí no ano seguinte ele se machuca. E daí. Não, mas foi no mesmo ano. Não, foi no ano seguinte, no ano passado a Libertadores. Você lembra quando o Grêmio pegou o Botafogo na Libertadores, já não tinha mais o Camilo. Não tinha mais Camilo, já tava no Inter. Porque ele já estava no Inter, mas enfim, naquele ano ali o Camilo se machuca antes, no início da Libertadores, na fase... Eu acho que se o Inter dispensasse o Camilo agora, isso é muita sacanagem do Inter. Ah, cara, mas ele O cara não é bom, mas é um que ele não cara tá que, na minha entregando, opinião, ele não tá tem entregando, qualidade. né? Ele tem qualidade, Ele veio por qualidade. empréstimo pro Inter, eu não sei, não sei se o Eider tem essa informação. Eu não sei se o... Se não, ele acho tá que ele por foi trocado empréstimo. pelo Brenner. Tá, mas é taca-taco ou em troca por empréstimo? Não sei. Porque eu não sei, porque... Bah, eu não lembro, cara. Porque Eu, uma acho, coisa, que ele vem, cara, eu o- acho que ele vem definitivo pelo Brenner. Será? Porque se fosse o caso, o Brenner Se alguém já teria tiver voltado. informação aí, o Eider tiver informação aí, buscar pra nós aí. Eu não sei mesmo do Camilo. Eu acho que ele vem definitivo pro Inter. Será? Porque eu me lembro que ano passado o Inter tinha essa deficiência no meio de campo, que era só o D'Alessandro e o Juan Lano. E o Juan Lano, ele tava... Ó, pode ir. O Juan Lano, ele tava começando a surgir pro futebol, lembra? Então ele é um guri que, na minha opinião, ainda tá... É um guri muito bom, mas é um guri que tem muito Quem? a crescer. O Alano. O Juan Lano. Mas eu acho que o Inter tem tem uma gurizada muito boa ali que podia aproveitar. Eu não sei que fim levou. É o Ronald, o Richard, gurizada da Copinha. Da Copa de São Paulo. Aquele Richard joga muita bola. Muita vi jogos bola, dele. cara. Eu não sei, cara. O Só Inter... que é aquela coisa, tu não vai botar o cara na fogueira, assim, Exato, com um que nem time. o caso do Camilo. Com um time assim. Colocar jogador menino assim, num time como o do Inter hoje é uma fogueira. Sim. Eu acho que agora, na metade do ano, vai ter um período muito bom, que é a pausa da Copa do Mundo. Eu acredito que nenhum jogador do Inter vai pra Copa. Não, acho que não. Eu acho que ninguém ali vai pra Copa. Outra Não nacionalidade, não tem jogadores? Não, é só. tem o Nico Lopes, tem o D'Alessandro, Nico tem Lopes o acho que não vai pra Vitor Uruguai, Cuesta. Não vai. Né. Então não. São 3 jogadores ali, se tiver mais, acho que tem mais jogadores ali de fora, não sei. Mas eu acho que o Inter devia pegar esse período de férias aí e testar essa gurizada. Fazer uns rachão, uns jogos treino. O Eider disse que o Patrick tá por empréstimo de o 2 Patrick anos. tá de 2 anos. E Não, o Patrick, acho que eu confundi, é o Camilo que eu queria saber. Não, é o Camilo. É o Camilo Eu que eu não queria sei saber. se o Camilo veio pro Inter Porque o Camilo ele veio de uma troca com o Brenner. Só que eu não sei se ele veio em taca-taco assim, ou se ele vem em taca-taco por cara, empréstimo. eu acho, na minha opinião, o Camilo é muito bom. Cara, ele é muito bom. Cara. Não, os caras falam que ele é ruim, que ele é isso. Mas, cara, tu pegar e botar o cara só em fogueira, Cara, meu. potencial a gente sabe que ele tem. Ele Porque a tem, gente muito viu bom. ele jogando no Botafogo. No Botafogo, na própria própria Chapecoense ele jogou muita bola. Só que ele ainda não está entregando e também entra em cima daquilo que eu falo, né? Sim. Um jogador entrar num time como do Inter, que hoje não é um time de qualidade. Consolidado, Né? não é um time tão... Eu queria abrir um parênteses aqui para falar do jogo de ontem, uma coisa que eu vi nas redes sociais algumas pessoas falando que tinha que vaiar o Rafael Sobis. Cara, eu vou ser bem sincero contigo, quem está acompanhando o programa. O Rafael Sobis, ele é mais ídolo que todo esse time do Inter, incluindo o próprio D'Alessandro. O cara tem 2 Libertadores, cara. 2 Libertadores com gol nas finais, né? Com gol nas 2 finais. Então, cara, eu acho que não...
Não é desmerecer o D'Alessandro, mas o cara, na minha opinião, ele é mais ídolo que o D'Alessandro. Ele desgastou muito a relação dele naquele jogo contra o Tigres. Que ele... cara, ele é profissional. Ele é profissional. Mas ele fala do Inter. Ele fala, mas, cara, tu não tem o que tu fazer, cara, nessa situação. Ele desgastou muito a relação, mas quando ele sai domingo, ele é aplaudido, né? Então... E aplaude a torcida. Ele é colorado, cara. Eu acredito que se o Inter desse uma Dizem que ele é gremista, né? Que o pai dele é presidente do consulado de Erechim. Não sei de nada, então... mas o cara se fez no Inter. Pode ser que na infância dele ele tenha sido... Tem vários casos da dupla Grenal aí que o fulano era colorado, o próprio Darley era colorado, o Renato era colorado, né? Que mais aí do Inter? O Renato era colorado. O Tinga era colorado. Não, o Tinga era colorado. Né? O Tinga é colorado. Tu viu a entrevista do Tinga? Sim, eu vi. Cara, mas isso é nítido. Tu, na tua opinião, abri um outro parênteses aqui. Esses dias eu até fiz uma postagem num grupo do Inter que eu participo e fiz uma pergunta. Deixa eu só fazer um registro pro pessoal que tá mandando abraço aqui. Claro. Aline Flores, minha sogra, Xanabia, Paulo Silva, Gabriela Pires e o Wilson disse que o Camilo é um Valdívia piorado. O Camilo é o Valdívia mais velho. Acho que o Valdívia eu não sei, cara, o Valdívia tá bem lá no São Paulo. Ele fez um jogo bom lá e... cara, fazer meia dúzia de jogo bom não quer dizer que o cara seja craque. Sim, né? Mas enfim. Na tua opinião, quem tu acha que é melhor? Claro, o cara não joga mais. Mas quem tu acha mais jogador? O Arthur ou o Tinga? Isso é uma furada. Eu acho que é o Arthur. Eu acho, não é porque eu sou colorado, mas na minha opinião, o Tinga. Claro, o Arthur pode vir a ser um craque, muito melhor que o Tinga. Calma. Tu quer comparar carreira ou qualidade de jogo? A carreira do Arthur está começando agora. A carreira do Arthur está começando agora, assim. Mas eu diria assim. Entenda assim, eu sou presidente do Barcelona. Quem eu contrataria, Tinga ou Arthur? Arthur. Até porque o Tinga não teve uma carreira internacional, assim. Sim. Ele jogou no Borussia Dortmund, ele até nem foi muito bem lá no Portugal, Borussia, na Alemanha, jogou no Portugal. Sim, ele teve sucesso aqui na nossa aldeia, aqui, jogando no Brasil, jogando no Grêmio. Não, mas eu digo assim, início de carreira, assim, quem tu acha que contribuiu mais? Cara, é que eu não vi muito eu também não, jogar, né? Fica a pergunta para quem está acompanhando o programa aí, que é mais velho que nós, né? Meu pai ali que tá vendo o programa ali, eu vi se ele viu o Tinga. Não é questão do Tinga, o Tinga tava no campeonato. Desculpa, essa piadinha. Tinga tava. Tinganei. Com a foto pra ele e o Ney junto, né? Tinganei. Cara, eu acho que... Não, achei até interessante, até tinha botado na minha pauta isso aí, da gente entrar nessa análise de Tinga. São dois jogadores diferentes, né? O Tinga é o tal do carregador de bola, é o motorzinho. O Arthur também. Motorzinho, o Arthur também. Só que o Arthur, ele é um cara mais distribuidor. Não, eu acho, na minha opinião, o Tinga era... eu acompanhei bem pouco o Tinga. O Tinga era um cara que entrava muito na área adversária. Não, o Arthur assim, agora que ele está começando a entrar na área. Então... Eu te diria que tem um fator que hoje em dia contribui mais para o Arthur, que é o fator mídia. Hoje em dia as mídias sociais, a mídia em geral está muito mais, como é que se diz, muito mais próxima do que há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás não tinha Facebook, Orkut, por exemplo, não tinha, claro, Orkut não existe mais, né? Mas digo essas mídias sociais que tem hoje em dia, né? O próprio Twitter, Instagram, essas coisas assim, hoje em dia, né? Aqui o Edrigo solucionou ali, a nossa do Camilo tem contrato até 2019 em função de ter dado o Brenner. Então o Brenner foi definitivo pro Botafogo. Sim. Até 2019 contrato, né? Sim. Se é contrato, ele é do Inter, né? Ele é do Inter. Bernardo Vasconcelos. O que está acontecendo com o Camilo é a mesma coisa, a situação que aconteceu com o Seiras e o Dátolo. Não está correspondendo em campo, daqui a pouco a torcida vai correr ele. Cara, Dátolo foi o seguinte, foi um amigo meu que me contou isso aí, não sei se é verdade. Mas eu posso falar no jargão popular. O Dátolo teria comido a mulher do Guinha Azul. Não sei se é verdade. Momento Sônia Abrão, né? Agora tirou aqueles programas de fofoca. Não sei se é verdade, né? Tô só repassando o que me contaram, né? Mas eu não acho que foi isso, cara. Eu não acho que foi isso. Eu não vou entrar nesse método. Enfim, aí o cara se queimou, né, cara? Não sei se é isso, não sei se é verdade. Saiu do Inter, foi pro Galo, foi campeão da América. Foi campeão da América pro Galo. Pelo Galo. E o Dátolo jogava super bem no Boca, né, cara? E o Seiras, o que é uma coisa? Cara, o Seiras eu não acho que ele era ruim. Longe disso, eu não sou xenófobo, tá? Eu não sou xenófobo. Mas sim, um jogador venezuelano, sabe?
sabe? Não joga um futebol competitivo. Cara, o Otero é o venezuelano, mas joga bem. Ele é um jogador assim que até me surpreende assim. Ele parece ter um nível compatível com o futebol brasileiro, que era uma coisa que eu via que não acontecia com o Seijas. Ele jogou no futebol venezuelano, teve um sucesso no futebol colombiano, mas chegou aqui no Brasil, parecia que ele não, o futebol dele não era compatível ao nível do futebol brasileiro. Isso acontece direto com quem vem do Equador, que é uma coisa que aconteceu muito no Grêmio, com Bolanhos ali, o Arroio. Então, assim, eu acho que o Seijas foi isso, cara, sabe? eu acho que o Seijas... Ele não tinha um nível compatível ao futebol brasileiro. Até porque ele joga na Chape e ele também não vai bem na Chape, né? Cara, mas a Chapecoense tá reestruturando. Ninguém tava jogando bem na Chapecoense. Não, mas a Chape foi pra Libertadores. Ele jogou no time da Chape que foi pra Libertadores, mas não conseguiu jogar. Mas foi um time que foi pra Libertadores por causa infelizmente, da tragédia e tal. Não foi por causa disso. Eles foram para Libertadores ano passado pelo Brasileirão. O Brasileiro também, exatamente. Só que ele não conseguiu jogar. Quer falar isso agora? Não, cara, mas eu acho que o Seijas, sei lá, o Seijas é um cara a ser estudado. Eu acho que o Seijas merecia mais oportunidade no time do Inter. Ele é um cara que se queimou por ter dito que a situação tava uma merda. Não, mas ali ele ganhou a torcida, né? Ganhou a torcida e de fato a situação tava uma merda, né, cara? Mas eu acho que assim, ó, o Seijas ele se queimou com a direção. E com o Juarez. Chimarrão? Tá. Chimarrão? O próprio Seijas se queimou com o Juarez ali, né? Um cara que fala mais ou menos assim, né? Então eu acho que dói quando passa no Brasil, né? Cara, eu acho que, sei lá, o Seijas queimou com a direção, não com a torcida. Deu meu pulo, pode ir. Só eu? Toma aí, né? Eu acho que o Seijas queimou com a direção e não com a torcida. E se queimando com a direção, acabou se queimando com a torcida. Por não ter demonstrado serviço. Aí a torcida disse que o cara é ruim, que o cara não presta, que o cara é isso, aquilo, aquele outro, né? Eu acho que o Seijas merecia uma oportunidade no Inter. Perante tanta mediocridade que esse time do Inter aí hoje em dia merece uma oportunidade. Eu nem sei onde é que tá o Seijas agora. Tá encostado. Será que tá na Chape ainda? Vamos falar de um cara aí que se queimou. Se alguém souber e o Bernardo souber onde é que tá. Não, ele tá encostado, ele tá encostado. Tá encostado no Inter? Tá no Inter B. Nossa. Ele fez gol esse tempo pelo Inter B, pelo que eu fiquei sabendo. Mas o Inter B joga o quê? E o Anderson, cara? Sei lá, né? Tu acha que o Anderson, se viesse pro Grêmio, jogaria bem? O Anderson, ex-jogador. O Anderson queria vir pro Grêmio e o Grêmio não quis. Entendeu que era um jogador... Que não valia a pena investir. Até aí porque era um jogador caro, né? Que vinha do Manchester, né? Sim. Então, o Inter... Aí o Piffer teve essa ideia de... Um dos grandes problemas do Inter é isso, sabe? Não saber administrar. Não saber avaliar... Exatamente. Foi o que eu falei, claro, no caso do Jorge Henrique, no caso do Rafael Moura. Sim, jogadores... Né? São jogadores que o Inter vê que jogaram bem uma vez acho que o Inter pega o exemplo do Grêmio e vê assim, eu vou contratar refugo porque no Grêmio dá certo. Mas o Anderson não era refugo. Só que o Grêmio... era refugo do Manchester, né? Não era refugo. O cara ganhou uma... Não, mas isso há 10 anos atrás, né? Ele estava encostado no Manchester. Mas o cara veio pro Inter em 2015. Ele tinha sido emprestado para a Fiorentina, não conseguiu jogar na Fiorentina, então assim, ele, querendo ou não, ele era um refugo. Um refugão. Então, você já está treinando separado e ganhando dinheirão. Essa questão de ganhar dinheirão é outro problema da dupla Grenal, né? Não sei se é o caso do Grêmio, mas o caso do Inter é esse. O Inter ele contrata uns caras por um salário astronômico e os caras não correspondem a isso em campo. O Inter, o Palmeiras e o Corinthians são 3 times que pagam salário a nível europeu para os caras, e os caras não jogam porcaria nenhuma. E são vários casos de jogadores que vêm jogar no Inter e não jogam porcaria nenhuma. Isso é um problema crônico, cara. Não sei se isso aí também é problema do Grêmio, questão salarial. Não, é porque hoje o Grêmio ganha, entendeu? Se esse time do Grêmio não tivesse ganhando, daria para reclamar. Eu ia estar reclamando aqui que o Arthur ganha muito, que o Luan ganha muito. Que o Douglas está ganhando muito, não jogando? Tá machucado. Ele tá ganhando bastante, ele não tá jogando. É uma coisa assim, o Grêmio sabia que o Douglas era um jogador de fim de carreira, quis fazer 2 anos de contrato e... Que é até o final do ano agora. Que é até esse final de ano, então o Grêmio correu um risco, que é uma coisa que todos os times correm risco. Mas é aquela coisa, a gente fala que o Inter assim, o Seijas está ganhando muito, tá encostado, não sei o que, tantos jogadores do Inter estão ganhando muito aí, não estão fazendo nada. Mas é aquela coisa, o Inter não está ganhando, por isso que a gente fala, o Grêmio também, o Grêmio está ganhando. Sim. E a gente não fala mas há alguns anos atrás, por exemplo, o Grêmio também não estava ganhando, eu não sei como é que era a folha salarial do Grêmio. Eu não sei se a folha salarial do Grêmio engordou. Olha o negócio que o Grêmio fez com o Kleber Gladiador, por exemplo. O Grêmio fez 5 anos. Até hoje, cara. Sim, o Grêmio fez 5 anos de contrato com o Kleber Gladiador, que já era um jogador
na faixa dos 30 anos, Outro cara que já não jogava bem há uns 3 anos. Sim. E o Grêmio fez um contrato de 5 anos com um jogador desse. Né? E tá até devendo hoje, cara. e até hoje sofre com... O Inter mesmo. Não, o Grêmio vamos até longe. fez um acordo com o Kleber Gladiador, fez. mas o Grêmio teve que pagar uma Mas boa o Inter, quantia o pro Inter, Kleber. por exemplo, ele rateou com o Forlan. Sim. Mas Eu é, acho mas que é o aquela Forlan coisa, não o era Forlan, por isso. melhor jogador da Copa do Mundo 2010. Pra mim Foi não a foi. Copa. Pra mim Foi a não Copa. foi. Não ganhou. Mas pra mim não foi. Mas enfim, Cara, o Felipe ele Melo vinha dando com aquela esse tesoura no cartaz. Snyder Então... lá jogou melhor que ele. Hã? O Felipe Melo dando aquela tesoura no Snyder Não, lá. eu poderia citar 10 jogadores que jogaram melhor que o Forlan, aquela Copa Iniesta, que pô, o Iniesta, a Copa Cara, que o Iniesta é faz, genial, assim, cara, pelo amor de Deus. que até é legal fazer o Sim. registro, o Iniesta se aposentou. O próprio, como é pelo o nome do zagueiro, Barcelona. aquele do Piquet? O Piquet fez uma Copa. Ah, cara, eu acho que... Davi Vidia. A Tá, mas seleção da Espanha foi muito boa naquela Tá, Copa. mas enfim, a gente tá falando do Forlan. Sim. O Forlan vinha com cartaz de melhor melhor jogador da Copa Copa. do Mundo, assim, tu não vai chegar no Forlan e receber assim, paga 100 mil pro Forlan. Não, ele vai querer 300 mil. 500 mil, 600 Até mil, porque, 1 milhão. até porque provavelmente ele tinha propostas para jogar em times da Europa ainda. Ele tinha mercado na Europa ainda. Né? Mas, é aquela coisa. Cara, é que o Inter ele tem um fetiche por que, jogador aliás, estrangeiro. O Baidec que trouxe o Forlan. Forlan pro Inter, né? Esse jogador do Grêmio. Né? Sim. Cara, eu acho que o Inter tem um fetiche, eu digo a direção do Inter e a torcida do Inter, a grande maioria. Só registrar aí, eu não sei se eu falei, foi o Gabriel Vargas que mandou essa mensagem aqui do Seiras, tá treinando separado. Acho que não falei, né? O Inter tem um fetiche por jogador estrangeiro. Tu para pra analisar a quantidade de jogadores estrangeiros que passaram pelo Inter nos últimos anos e não corresponderam. É o pós da Poucas Alessandro, exceções, o da Alessandro hoje em dia, pela idade, né, cara? Mas ainda tá correspondendo. Dátolo não correspondeu. Correspondendo. O que mais? Aquele lateral, o Bruno, não sei das quantas, Bruno Silva, acho que era o nome. Bruno Silva? Era uruguaio. Não. Lateral? Lateral. Não lembro. Bruno Silva não jogou nada. Bruno Silva. Nico Freitas, Nico Freitas? 2015. Eu não lembro do Nico Freitas. Então, cara, são jogadores... Colombiano, né? Não era? Não. Não lembro, cara. Mas era estrangeiro. E, tipo, o Inter tem essa mania de trazer uns caras que não tem nada a ver com o clube. O Gabriel Vargas, que o Inter tem fetiche por jogador estrangeiro e velho. Ah, também. Também. Jogador fim de carreira. Tinha uma época que o Inter só trazia velho, cara. Eu me lembro que em 2009, 2008, 2009, os caras falavam que o Inter ia virar asilo. Que só trazia jogador velho. Trouxe o Gustavo Neri com... Entende? Cara, eu não entendo. O Jô, quando veio pro Inter, tava quase com 30. Ou não? Sim, mas é aquela coisa, tipo... Ou não, acho que o Jô não tava com 30. Não, o Jô era novo ainda. Era novo. Agora que ele tá Beirando os 30. beirando, assim. Mas é aquela coisa... O Grêmio trouxe o Léo Moura, só que o Léo Moura chega num time consolidado, então assim, é aquela coisa. Então, o Léo Moura tem 38 anos. Se o cara traz um jogador com um time pronto, o cara velho ele não vai fazer diferença. É. Entende? O Índio, quando estava no Inter, o Inter ainda estava jogando alguma coisa e o Índio se aposentou, acho que foi o último grande zagueiro que o Inter teve. De lá pra cá teve Paulão, Hernando, Moledo, quem mais? Acho que o último grande zagueiro. Léo Ortiz, Danilo Silva. Só coisa braba, né? Entende? Eu não entendo. Eu gosto do futebol do Vitor Cuesta. Ah, cara, ele é técnico. Ele é bom zagueiro. Ele tem, como é que se diz? Ele tem sucesso onde o Kahneman falha. Que é na A questão Xana da disse que o paciência. Nico Freitas é uruguaio, mas a gente não tá confundindo o Nico Freitas com o Nico Lopes? Teve um Nico Freitas Teve no o Nico Inter? Freitas, sim. Ele jogou a Libertadores 2015, inclusive jogou o Gauchão Deixa eu também. pesquisar aqui. Era ele e o Alan Ruschel que jogavam na lateral naquela época, se eu não me engano. Ah, eu lembro que o Alan Ruschel todo mundo pegava no pé, aí o cara se acidentou, todo mundo, coitadinho, hipocrisia. Ele era um jogador bem... Mas Ruim pra na chapa caramba, ele tava sim. bem. Na chapa ele tava bem. Nico Freitas. Eu acho que Tá. ele É jogou no uruguaio. Inter, uruguaio. Moreninho. Chegou a jogar a Libertadores 2015. Ele veio com a Aguirre, eu acho. O Aguirre também, Porque ele foi vice-campeão da Libertadores com o Penharol. Penharol em 2012. E o Aguirre traz ele, Não, se eu não me engano. 2013. Hã? 2012. Agora eu Não, lembrei desse. 2013. O volante, né? Volante. Lembrei dele, Nico Freitas. Agora ele tá no Penharol agora. Uhum. Mas ele veio pro Inter por empréstimo. Não jogou porcaria nenhuma no Inter. O Arangues veio, jogou bem no Inter. O Arangues era baita jogador, Pô, né? pelo amor de Deus. Eu gostava Mas eu do acho que, futebol dele. cara, eu não sei, cara, na tua opinião, o que tu acha que motivou a saída do Arangues? Grana, né? Europa? Tu acha?
Porque até agora futebol não- competitivo. Lembra até agora que não- o Leicester queria contratar o Arangues? E daí o Arangues falou que não, eu vou pro Bayer Leverkusen porque lá eu posso conquistar títulos. E daí o Leicester é campeão O inglês. Leicester foi campeão inglês. Ah, Tem uma cara, coisa assim, cara. eu acho, na minha opinião, que o que motivou a saída do Arangues, cara, foi a direção. Eu acho que a direção do Inter nesse período aí, 2015, 2016, fez muita burrada. Olha, hoje tá legal, bastante gente participando. O Eu tô sem Eider, o celular aqui hoje. o Eider falou que, Lucas, será que joga ou é fogo de palha? Deixa eu fazer um adendo ao Luca. O Luca iniciou no Criciúma, aí depois ele vai pro Corinthians, e ele vai bem até No Paulistão. no Corinthians. E no próprio Só que daí terceiro. depois ele perde um pouco de espaço. Ele vai bem no início assim, do Corinthians, aí ele perde espaço e é emprestado para Ponte Preta. Tem comentário mais? Aqui aqui não. Não. Até tem, mas depois eu falo. Tá, deixa. Vamos falar do Lucas. Posso dar minha opinião sobre o Luca? Fala. Minha opinião sobre o Luca é que não me ameaça. Olha, o Cara, juiz... eu gostei do que ele fez, cara. É, eu mas gostei. ele foi Mas responsável. Já se queimou, né? Não, a torcida do Inter adorou, né? Não, se queimou que eu digo com a arbitragem, né? Sim, o juiz só não expulsou ele porque não quis. É. Porque... Cara, eu gostei da atitude dele com a arbitragem, porque tu tem que ser sucinto com a Aquela arbitragem coisa, o também, né, torcedor cara? colorado gozou, né? Porque Gozou. o cara, a atitude, não sei o que, blá, blá, mas ele foi, pra mim ele foi responsável, ele poderia ter sido expulso ali. E até acho que deveria ter sido, né? O cara chegado, o juiz é a autoridade máxima ali no campo, né? Ele levou só amarelo, né? Mas tu acha que por ele ter vindo do Corinthians, tu acha que ele sabe de algumas artimanhas ali da arbitragem? Ou... De novo esse papo de Não, Corinthians. cara, a arbitragem no Brasil a gente sabe que Depois é... a gente vai sacana. comentar esses jogos, né? Deixa Vamos. só terminar aqui o Henrique Freitas, vamos Grêmio. O Wilson, o Titão, disse que grandes zagueiros do Inter, Juan e Hever. Mas o Juan O Hever foi bem no Inter até, cara. O Hever. Ele foi mal no Inter, né? Aliás, Quem foi bem você- foi o Juan. O Juan, o velho. O Juan até... Ah, ele fez um Teve- gauchão bem até, cara. O Henrique Freitas disse Gerodeus. Gabriel Vargas, pra mim tinha que mandar o Camilo embora e trazer o Arangues de volta. Será que o Arangues ainda tá no Bayern? Né? Tá Será no que Bayern. Tá no Bayern Leverkusen, né? Mas não vem pra Inter. É, Pode tirar o complicado. cavalo, o cachorro, o gato, a, Complicado de tirar a ele de égua lá, da né? chuva, ele não vem. Eu acho que tão cedo... Não, ele não vem pro Brasil, esse cara. Difícil, né? Não vem. Minha bateria vai acabar. Né? Dificilmente Não cansou. Pega teu Dificilmente celular. um jogador... Dificilmente um jogador que passa com a dupla Grenal, Cadê a produção? que deu certo aqui no clube, vá voltar pro Inter ou pro Grêmio e vá se destacar de novo, sabe? Eu acho que, sei lá, falta alguma coisa. Por exemplo, tu não vai pegar me diz um jogador do Grêmio que foi pra Europa lá e não voltou mais, se consagrou lá na Europa. Há vários, tem o Carlos Eduardo, o Lucas Leiva, que tá na Lazio, Sim. o próprio... É por enquanto só esses aqui. Gerodeus. Esqueci o nome do... Tem Eu o acho. Lucas Leiva... O Wallace Esqueci o nome do cara. O Wallace tá mal no Hamburgo, tá encostado lá no Hamburgo. e o Lincoln. O Lincoln tá emprestado, tá na segunda divisão turca. Turca. Tem um carregador pra emprestar aí? Pra nós carregar essa hora que não perdeu os... Tem que ver que vai baixar o espírito do guerrinha em mim daqui a pouco aqui, né? Aí eu vou começar a falar assim. Cara, eu acho que o Inter, na verdade, falta alguma coisa, né? Como eu te falei. Aí, por exemplo... tem o Douglas Costa. Era Douglas esse que tava me fugindo Costa, o nome, Douglas né? Costa. Posso tirar esse aqui? Não? Eu acho, na minha modesta opinião, que o Arangues não voltaria pro Brasil. É difícil, né? Porque É um cara que tá lá, né? eu não tenho acompanhado o Cara, Bayern. uma pergunta interessante que surgiu aqui, ó. Quem é melhor, Renato Gaúcho ou Neymar? Óbvio que o Neymar, né, cara? Pô, o Renato Gaúcho ganhou o Paulistão. O Renato ganhou o Paulistão. Não sei, acho que não. Acho que o Renato nem jogou nada. Ó, o Neymar não ganhou Carioca também, o Renato é rei de Rio. Cara, eu acho, na minha simples pergunta interessante, pergunta Eu bem não acho interessante. interessante. Eu achei interessante, cara. Cara, Oi, eu Henrique. acho que o Renato, pela história que ele teve como jogador, né, no Brasil, sim. Agora lá fora, não.
É que era uma época diferente. Era outra época. Era uma época diferente. Tipo, naquela época não se tinha assim vamos dizer assim, uma ambição de jogar na Europa. Tanto Sim. é que a gente tinha grandes jogadores que ficavam jogando aqui. O Zico praticamente jogou pouco na Itália, Sim. que era o rei daquela época de 80 ali, então. E era um jogador badaladíssimo Eu no acho Brasil, uma né? comparação, eu prefiro Eu o acho uma Neymar. comparação Eu prefiro o injusta. Neymar, só que Eu acho uma comparação injusta. Comparar um Até cara de porque- outra época. não, É que a até gente porque comparar- o Renato Portaluppi não conseguiu se consolidar na Na seleção Europa. brasileira. Claro, Na ele Europa jogou também. na seleção brasileira. Sim. Então ele teve. Na própria Europa, o Renato não se... Ele até não tem se- bastante não se jogos fez- pela não se deu seleção, bem. sim, mas ele não tem protagonismo assim, na seleção, que é uma coisa que o Neymar tem. O Neymar tem. É. Mas eu acho que o Neymar, ele, pela história do Renato, o Renato ele teve uma história bonita como jogador no Flamengo, no próprio Fluminense, É, ele é no próprio Grêmio. Ídolo no Mas, Flamengo, assim, ídolo no Fluminense. ele é ídolo dessas No torcidas. Grêmio ele é quase que um deus no Grêmio, então. Até ele começar a perder um jogo atrás do outro. Não, Mas enfim, mas não perde a idolatria. O cara ganhou. não perde. Louco. O Ederle, o Inter falta técnico, só isso. Esse Helmond já passou da validade. Cara, eu acho que o Odair, ele... Sei lá. É que eu falei, ele tá esses tendo tempos- dificuldade de achar. falta o material humano. Só que aí que tá, ele é pago pra achar. Exatamente, mas agora eu te pergunto uma coisa. Vamos tirar o Odair e vamos botar quem ali no Inter? Não sei. Não tem quem botar ali, cara. Pô, o cara já implementou É que- um padrão de jogo, apesar de estar dando tudo errado. Não, Daqui ele a ainda pouco não pode implementou. valer- Acho que esse que é o problema. Tu acha? Eu acho que ele não conseguiu Pô, implementar. ficar dando ainda. balão pra frente não é um padrão Sim, de mas é jogo. aquela coisa, ele tenta jogar com toque de bola, daí ele Não dá certo. não dá certo, é bola pra área. Então, assim, Bola pra área. o que eu vejo? Tu falou, tirou daí vai em quem? O futebol brasileiro hoje, se tu for pegar, existe tipo assim, uma ambição de colocar técnicos modernos, tipo assim, Carille Roger, da vida. Carille. Só que a gente ainda não tem todos esses técnicos assim Sim. de nome. Tanto é que É o que- Flamengo demite o Paulo César Carpegiani, E bota o coloca o Interino Barbieri, que eu entendo que é um cara que tem 30 e poucos anos. E tá fazendo trabalho. Porque o Flamengo entende que quer ter um treinador desse estilo assim moderno, só que ainda não tem no mercado. É por isso que fica o Barbieri, o próprio Atlético Mineiro também com o Thiago Largue. Então assim, são times que querem ter O próprio técnicos. Atlético Paranaense também, né? O É, Fernando o Diniz. Fernando Diniz, então assim, Eu acho que a dupla Grenal... esses times querem ter treinadores assim. Talvez aqui Só no Inter... que essa repaginação de Sim. treinadores do futebol brasileiro ainda não ocorreu por completo assim. Eu penso o seguinte, se o Odair saísse agora, ou daqui uns 6 meses, por exemplo, e viesse outro cara pro lugar do Odair, certamente ia fazer que nem o Renato fez com o Roger. Ia pegar um time pronto, daqui a pouco pode vir a engrenar, daqui a pouco pegar uma Libertadores, ganhar uma Libertadores ano que vem. Entende? Mas assim, eu acho que o Odair merece mais oportunidade. Tá muito cedo para pegar e mandar ele embora. O Gabriel vai dizer assim, o Inter precisou contratar um jogador que faça o que o Guinha Azul fez. Não deixar passar quase nada e quebrar todo mundo. Que é o cara porradão. O Bernardo, ele falou de um treinador que eu praticamente não gosto. Eu queria Marcelo Oliveira no Inter. Sim. E o Tinga de vice de futebol, né? Gosto do Tinga, mas não acho que é a hora dele assumir. O Marcelo Oliveira até, por que eu não gosto? Não quero o Marcelo Oliveira nem, Ocorreu minha opinião. Ocorreu um boatos Ele assim, não gosta de do jogador Gaúcho. assim. Não, de que ele não sabe treinar e que ele não sabe dar treino. Sim. Então, assim, o Marcelo Oliveira pegou uma fama no futebol brasileiro e isso se espalhou de que ele não sabe dar treino. Então, por isso que o Marcelo Oliveira hoje até não tem mais emprego, assim. Sim. E é uma fama que ele pegou no Galo, que ele leva o Galo até a final. Eu preferi o Abel Braga de e é volta no demitido Inter. lá. Se é pra ser Mas ele não vai saudosista, sair do Fluminense. quem vocês acham que ganham a Champions? É. Cara, o Real. É o grande favorito, né? A final praticamente quase definida. Eu não falo definida porque o futebol, outro dia a Roma virou aí, então. Imagina, cara. Então, mas Real Madrid grande favorito a ser tricampeão, né? Europeu, né? O Real acho que vai ganhar. Talvez a Roma passe pelo Liverpool. Não, acho que não. Tu acha? Acho que não. Acho que não. Acho que é diferente porque contra o Barcelona. Por que eu acho diferente? Para Roma atacar a Roma, para Roma atacar o Liverpool, ela vai ter que dar espaços. Vai. E se tu der espaço para Salah, para Mané, para Firmino, é suicídio. O Roma conseguiu fazer isso quando o Barcelona conseguiu, mas o Barcelona não era um time tão rápido quanto é o time do Liverpool. É,
O Messi não é um jogador, nunca foi um jogador assim de velocidade. Basicamente o absurda. resultado ficou 5-4, né? Sim. Então se a Roma ganhar de 2-0 já leva. Não, 5-2. Foi Mas 5-2. saldo... Se a Roma fizer 3-0, passa. 3? 3-0 passa. Se fizer o mesmo resultado que fez contra o Barcelona, passa. Só que eu acho difícil o Liverpool não fazer um gol na Roma, com a Roma tendo que se expor. Arthur Freitas, Salah, melhor do mundo ou não? Cara... Abraço do Arthur. Um abraço. Grande Arthur, meu afilhado. Cara... Não. Minha opinião, tá? Minha opinião porque que não é o melhor do mundo. É que assim... É um excelente jogador, mas... São duas perguntas assim que eu faço. faço. Ainda tem uma temporada, tem que analisar também o futebol inglês, como é que ele tá na Inglaterra, né? É que assim, é que essa coisa de melhor do mundo é muito relativo. Pra mim, quem é o melhor do mundo, pra mim ainda é o Messi. Pra mim ele é o melhor jogador do mundo. Melhor que o Só que o Cristiano que é escolhido na FIFA, o que é escolhido na Bola de Ouro? Quem foi melhor no ano. Exatamente. E no ano, se a gente for pegar no ano, o Messi acho que sai um pouco dessa disputa, até porque ele cai nas quartas de final. A gente ainda tem Copa do Mundo, mas enfim. Tem. Então, assim, ele sai um pouco, a não ser que ele ganhe a Copa do Mundo, e acho que se restringe a Salah. Muita areia do caminhãozinho da Argentina. E daí a gente vai ter que ver isso na final da Champions League. Se eu tivesse que escolher hoje, eu escolheria o Salah. No momento ele tá jogando... Agora, tu diz? Sim. Por quê? O Salah tá jogando numa liga competitiva, que é a Premier League. Muito. Tá? E ele tá fazendo um caminhão de gols lá. O Cristiano Ronaldo não conseguiu fazer tantos gols assim no Campeonato Espanhol. Então, assim, o Salah, ele não, o pessoal tá falando muito que o Salah apareceu semana passada, mas não. Ele tá desde o início da temporada fazendo um caminhão de gols lá na Premier League. Eu acompanho o Salah desde a época que ele tava no Roma. Sim. Ele tá desde o início da temporada fazendo um caminhão de gols lá na Premier League. Tá na Champions League como um dos artilheiros. Assim, então, eu acho que o Inter podia tentar contratar o Salah. Hoje, assim, sem ter a final da Champions League, eu escolheria o Salah. Mas tem que esperar, até porque tem Copa do Mundo ainda, né? Eu acho que o Inter podia tentar contratar o Salah, serviria pelo menos para elenco, né? O Inter tem essa mania de contratar uns caras bons e botar de reserva. Cara, eu acho que o Salah... cara, é que tem que levar em conta que ele joga numa seleção, se a gente levar em consideração agora a Copa também, né? Sim, mas é que tá... Qualquer campanha boa que ele fizer no Egito... Se ele levar o Egito para as oitavas de final, ele já vai estar no lucro. Quem é um grupo do Egito mesmo? É Arábia Saudita, Uruguai e Rússia. É um grupo fraco, então assim, se ele já passar, muito fraco. Se ele já passar o Egito de fase, ele já sai no lucro, então. Sim. Então, se o Salah ganha a Champions League e consegue levar o Egito daqui a pouco para umas oitavas de finais ou até mesmo umas quartas de finais, ele se consolida. E vale lembrar que agora a escolha de melhor do mundo não é mais no final do ano. Não é? É após a Copa do Mundo. Interessante. Então, eles tu acha que, por exemplo, se... E o Arthur fez uma colocação assim, cara, o cara levou o Egito para a Copa do Mundo. Levou o Egito para a Copa do Mundo. Cara. O Egito fazia muitos anos que não... Muitas Copas do Mundo que não ia. Exatamente. E ele levou, cara, eu acho que o Egito ele vai surpreender, que a gente falou no outro dia. Provavelmente ele vai passar... Vai ser a Costa Rica desse ano. Tu acha que talvez ele caiu num grupo muito fácil. Ele não vai ser a Costa Rica, sabe por quê? Porque a Costa Rica caiu num grupo da morte. A Costa Rica passou num grupo que tinha Inglaterra, Itália e Uruguai. Então, assim, a Costa Rica... né, cara? Não passou a Costa Rica surpreendeu de uma forma assim que ninguém esperava. Sim. O Egito, a galera espera que ele passe de fase. Tem uma expectativa para passar de fase. O Helder Flores falou, acho que o Griezmann evoluiu muito esse ano. O Griezmann. Só que o problema do Griezmann é que ele tá jogando Liga Europa, né? Ele não tá jogando Champions League. Então, assim, claro, se ele fizer uma boa Copa do Mundo pela França, ele pode chegar. Mas o que prejudica o Griezmann na escolha de melhor do mundo é que ele não está jogando na Champions League, né? Sim. Ele está na Liga Europa, ele é francês, que é um campeonato de segundo escalão da Europa. Ele é francês. Está no Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid empatou com o Arsenal lá. Cara, eu acho... Quem tu acha que vai se consagrar nessa Copa do Mundo? Como assim consagrar? Consagrar, assim, um jogador assim, que vai se destacar mais que os outros. Eu não digo nem pela questão de ser campeão. Tu acha que o Neymar talvez vai... Mãe de Dinamo... É que a gente não sabe como é que o Neymar vai voltar, assim. Eu acho que ele... É a Copa dele. É a Copa dele que é tudo ou nada. É a Copa... Isso daqui a pouco... Ele tá na idade de estar no auge, né? Sim, tá com 25, 26 anos. Tu acha que daqui a pouco, por exemplo, o Neymar perde o protagonismo pro Gabriel Jesus? Não, pro Jesus não. Até porque o Jesus, ele tá com o Firmino fungando no cangote dele, né?
Então, eu não sei, o Jesus ele tá mal no Sim, sim. até porque ele teve uma lesão séria, a mesma lesão que ele teve praticamente do Neymar, Sim. parecido assim. Será que o Ganso vem pro Grêmio? Cara, a melhor coisa pra dupla Grenal fazer no momento é não contratar o Ganso. Mas o Ganso se encaixa no futebol do Grêmio. Tu acha? Eu acho que encaixa. Ah, cara, Que é não um estilo sei, de jogo cara, de não toque, sei, de bola, não sei, assim. não sei. Eu acho que o Ganso, sei É que lá, rolou essa notícia semana passada, pra quem não sabe, que o Ganso, o Grêmio e o Santos estariam. interessado. Talvez interessados. ele daria prioridade pro Santos. Né? Mas a torcida do Santos odeia ele, né? Ele não jogou em São Paulo. Ele não quer nem imitar de hoje, então assim. Sim. O Arthur disse que o Coutinho vai imitar. Eu tenho expectativas em Coutinho relação pode virar ao Coutinho, assim. Coutinho, o próprio Firmino, se for pra Copa. Não sei se o Firmino vai. O Firmino tá voando no Tá, nível, né, cara? Pra mim, seria o meu titular. Firmino ou Lua? Firmino. Não, Firmino, com certeza. Até porque o Luan não compete com o Firmino. Sim. O Luan compete. O que o Brasil tem de por uma centroavante pra esse vaga ano? ali. Hã? O que o Brasil tem de É o centroavante? Jesus e o Firmino, né? Que não são centroavantes, Não são são, jogadores isso que eu ia falar de agora. movimentação. Eles são falso... Falso 9, centroavante. falso 9. Eu acho que talvez o Brasil... Eu não sei, cara. O que o Brasil tem de centroavante bom no momento? Poderia Centroavante, ter uma... centroavante? Centroavante raiz. Hoje no Brasil. O Fred. Na fim de carreira. Não, o Fred não joga mais esse ano, né? Se a gente for pegar assim, hoje quem faz gol é Henrique Dourado, assim. Centroavante mesmo, centroavante. Mas não teria espaço na André seleção. Balada. Não, na seleção não. O próprio O André. Pedro do Fluminense, que é um cara que tá surgindo muito é um guri bem. que pode... Que é uma coisa eu até acho que ele vai pra próxima Copa. Se manter esse ritmo, é daqui a cedo pouco... pra dizer. É óbvio que é cedo. Mas eu gosto muito do futebol dele, até porque Muito bom, um guri é novo, muito é difícil, novo, é muito né, difícil aparecer um centroavante Com as qualidades dele. com 20 anos, que ele tem, parece que ele tem 20, 21. 19. Com a qualidade, 19 anos. 19 anos. Geralmente centroavante ele começa a estourar quando tem 23, 24 anos, assim. E ele já joga muito assim. O Damião, por exemplo, estourou com 19, 20 anos. E é uma coisa que me impressiona nele, porque ele tem que assumir responsabilidades no Fluminense, pro Fluminense ter um time limitado, assim, e ele tá conseguindo, né? O Jael é o 19 melhor. anos. Não sei se o Jael vai pra Copa, quando ele vai, né, cara? Já falou que não quer ir pra se fosse o Dunga, talvez levava o Jael. Olha, Não duvido. teria chances, né? Que o Dunga, lembra que o Dunga inventou um tal de Afonso Alves? Afonso Eu nunca Alves. tinha ouvido falar Ele não nele. chegou a ir pra Copa, mas ele levava que ele. mais? O Dunga inventou uma figura ali, saúde. O Dunga Saúde. inventou uma figura assim que eu nunca ouvi falar na minha vida, Isso que é cara. pesteada. Isso que nem tem ar-condicionado. gente. Tem ar-condicionado aí? Não tem? Jael é o melhor. Cara, eu acho que o Damião é melhor que o Jael. Polêmica no ar. Quantos gols o Jael tem pelo Grêmio? Ah, tem 1, 2, 3. Quantos gols o Damião tem Cara, pelo Inter? no momento. Quantos Agora tá anos? 6 meses, 8 meses por aí. No momento o Jael tá melhor, né? No momento. Só que é aquela coisa, o Jael vai perder espaço titular agora. Né? Everton do Grêmio já merece seleção? Não, muito cedo. Pra mim, depois da Copa, sim. Depois da Copa, sim. Depois da Copa, sim. Tá jogando muita bola. O Patrick do Cebolinha. Inter. Não, Patrick, é. É que aquela coisa. Futuramente merece, eu tá acho numa que o oportunidade. Everton merece chamada na seleção, sim, merece chance na seleção. Sim. Eu não sei se o Everton se consolida na seleção. Mas sim, que ele merece ser chamado, ele merece. O Patrick a gente ainda tem que esperar um pouco, assim, porque eu digo agora, depois da Copa, agora né, que cara? ele está começando a jogar num time grande, então, Aparecer. então, assim, eu não sei se ele tem também um estilo, ele não tem um estilo de seleção brasileira, assim, um estilo de É que o jogo. Tite já Assim. implementou Ele um parece outro muito estilo. mais um jogador operário, assim, Sim. o Patrick, assim, que é um baita jogador, eu gosto muito do Patrick. Tu acha que o Nico Lopes, claro, tu vai dizer que não também. Mas tu acha que ele merecia uma chance na seleção do Uruguai? Hã? Não. Nico Lopes? É. Ah, no Uruguai, o Uruguai tem o tamanho do Rio Grande do Sul, né? Sim, menor. Então, daqui a pouco, depois da Copa, é que o Nico Lopes é meio do vagalume, né? Um jogo joga bem, outro... Cara, se o Felipe Gutierrez ia pra seleção da... Felipe Gutierrez, onde é que tá esse cara? Tu acredita que ele é artilheiro da Liga dos Estados Unidos? Nossa, Esses dias eu vi ele é o artilheiro. que loucura. O Henrique Freitas disse que o Damião não fez gol de falta. Que é uma coisa que o Jael faz, né? O Jael fez gol pela seleção. O Jael deu lambreta em argentino. Olha o Damião. Mal Damião, hein? Fez lambreta. Mas enfim, vamos Cara, acho que o pro Damião... bolão? Vamos Eu encerrar? acho. Encerra aí que nós vamos... Uma pergunta final para deixar o pessoal pensando em casa. Tu acha que o Cristiano Ronaldo tá perdendo prazo de validade? É. Acho que ele tem lenha pra queimar ainda. Quantos anos? Até porque o Cristiano... Mais uns 3 anos. Cristiano. Hã? Ah, não Mais sei, eu não sou vidente. Também não, né? Mas qual é a acho tua que opinião? Sim, talvez uns 4 anos, sim. Acho que ele joga mais uma Copa ainda, se ele quiser. Até porque o Cristiano Ronaldo é um cara que se cuida, que ele... É um tem cara, qualidade, um ele é a atleta, cara, né?
Ele um é a cara atleta, da né? seleção argentina, da Argentina portuguesa. Ele é um atleta de alto nível, assim. Então, a América Mineira ainda tá ganhando por 2-0, viu, Vitória. Então, Bom, eu a acho que América o vai Cristiano pegar uma Ronaldo ainda Libertadores tem... no final do ano. O Cristiano Ronaldo tem potencial para jogar Porque mais o uma Kahneman Copa. não vai Aí. pra seleção. Porque o Kahneman é ruim só por baixo. Ah, Cara, o eu Kahneman- acho que o Kahneman não tem, no momento... A gente falou que o Kahneman Eu acho que ele sem o Jeromel, ele não fica um é pouco ninguém. inseguro. É. Não é que não seja ninguém. Ele continua sendo um bom zagueiro, mas ele fica um pouco Mas inseguro. é um zagueiro muito abaixo da média. É, então... Eu acho que se botasse o Bressan e o Jeromel ali, talvez Sim, foi uma coisa, o teria uma Bressan... dupla de... Mas o Bressan jogou uma final de Libertadores do lado do Jeromel e foi bem. Exatamente. É que é aquela coisa, cara. Se botar eu pra jogar do lado do Jeromel, provavelmente eu vou bem. É, porque o cara é bom, então o Porque, cara te pô, dá segurança. tu olha pro lado tem o Jeromel. Aí tu olha pra trás de ti tem o Marcelo Groy. Se tu não jogar bem, cara. Então. Tu olha pro lado, Tem um tem o Cortezinho. Léo Moura. Do outro lado tem o Bruno Cortes. Na tua frente tem um juiz. Pô, cara, tu quer mais o Que quê? aliás o Cortez tem um filho que é um meme vivo. Tu já viu os memes do filho do Não Cortez? vi, não Tu tem vi. que ver, cara. Eu vou te mandar. Os O filhos do filho do Cortez. Ele tem umas cara e boca assim, que É é mesmo. sensacional. Pesquisem na internet aí, o filho do Cortez, Cortezinho, assim. Cara, eu concordo com o que o Arthur falou. Sozinho ele é melhor que a zaga do Inter, isso é verdade. Quem? O Kahneman. É, ele é bom. Mas depende não, qual ele é um zaga. baita zagueiro, Depende Kahneman. qual zaga do Inter tu tá falando, né, cara? Porque Kahneman é um baita zagueiro. tem o Paulão e tem o Hernando. O cara é um baita zagueiro, mas eu não acho que ele seja Ele não nível de seja sessão. ele, não é um zagueiro, ele é muito raçudo, mas ele é um zagueiro mediano. Mas ele é um baita zagueiro. Um Não adianta ídolo só do ter Grêmio, raça. né? O cara, em pouco tempo, Cara, qualquer um que conquistou vem pro uma... Grêmio vira ídolo. Não, mas o O cara, Bilico e ganhou, o Capone o são cara ídolos. ganhou uma Libertadores, a mínima coisa que... Capone. Cara, se o Pífero é ídolo do Grêmio, eu não falo mais nada. Então, pessoal, hoje o... Tá, bolãozinho. Grêmio, mas eu- Grêmio e Cerro Portenho, amanhã. É aqui, ó. Aqui. Cara, o Grêmio ganhou 1-0. Grêmio ganhou 1-0, eu acho que vai dar Grêmio 3-0 no Cerro Portenho. Tem que ser ruim, cara. Grêmio 3-0 no Cerro Portenho. Nacional e Santos, Nacional e Montevidéu. Santos. Montevidéu. Cara, 1-0 pro Santos. Eu acho que dá Santos também. 2-1 Santos. Vamos lá. Champions League, Roma e Liverpool. Vamos 2-2. testar os limites da realidade. Cara, eu quero ser surpreendido. Então, eu torço para que a Roma faça 3. Ou pelo menos vá para os pênaltis. E aí? Eu quero ser surpreendido nesse jogo. Tá, então aposta aí, rapaz. 2-0 para a Roma, então. Tá, eu vou de 2-2. 2-0 Roma ainda dá Dá... Liverpool. Tá, deixa eu ver. Vasco, Corinthians e Independiente. 2-1 pro Independiente. Independiente? Uhum. Eu acho que dá Corinthians. Corinthians 1-0. Chorado. Gol do juiz. Vasco e Cruzeiro. 2-1 Cruzeiro. 4-0 pro Cruzeiro. Ah, cara, o Vasco tá ruim. O Vasco tem um Paulão na zaga. Ah, tu ama o Paulão, né? Toda Eu. vez, Eu amo o Paulão. toda vez que a gente fala do Vasco, O Paulão é Deus, cara. Tu Pô, sonha com o Paulão é Paulão? Deus, sonhei já com o Paulão fazendo Tu uma já falta. sonhou com o Paulão. Pô, meu sonho com o Olha que é Paulão. um perigo sonhar com o Paulão. Pô, cara, mas imagina tu tá jogando, daqui a pouco tá discutindo com alguém, chega o Paulão atrás de ti, cara. Fugando o teu cangote, cara. Pô, meu, eu baixo a bola e saio correndo. Atrás de ti é perigoso. Deus, quando criou o dia, assim, o Paulão deu um carrinho, Deus falou, apaga essa luz aí. E aí Deus criou a noite. Champions League Bayern de Munique e Real Madrid. 2-0 pro Real. É em real esse jogo, né? Vou de 3-1 Real Madrid. E é isso aí, cara. Campeonato Brasileiro, final de semana, Flamengo e Inter. Lá, né? Lá 1-1. 1-1, Eu acho que cara. o Flamengo ganha 2-1. E vamos lá, Grêmio e Santos aqui na arena. Eu vou de 2-0 Grêmio. 2-0 pro Cruzeiro, 2 gols do Sacha. Cruzeiro. Do Cruzeiro, desculpa, Sacha. do Santos. Gol do Sacha, Gol com do direito Sacha. à dança, Gol valsa. Não tem que ser valsa. Então é isso aí, então. Nos despedimos. Tá, mas eu te pergunto, o Luan vai jogar? Vai jogar Sábado? amanhã? Não, contra o Vai, Santos. vai. Quero ver chamar o Sacha de... Ah, cara, eles são amigos, garanto, Sim, cara. são amigos. Vocês estão nem aí. Os caras normalmente tomam cerveja junto no final de semana, esses caras... Eles não é são tudo é eles, são marketing. Capetinha e o... Né? Mas, não, falando sério agora, o Sacha ele tem uma grande mágoa com o Luan, assim, com essa questão. Tanto é que É que ele foi deu- uma ofensa pessoal, ele né, deu cara? uma entrevista, até porque eu entendo o Sacha, o cara ganha na Libertadores e só fala, mas assim, ele colheu o que plantou, então assim, vai ser um ponto legal. Enfim, vai ser domingo. divertido tu ver o Sacha dando tapa na cara do Luan e o Mas Luan tá tio, lembrando que não é o primeiro encontro que eles têm depois do Luan ter chamado ele de cuzão. Não, Depois, quando o Grêmio vence a Copa do Brasil lá
contra o Atlético Mineiro, o Luan chama ele de cuzão. Tá. E depois teve aquele... Mas o Sacha teve não o Grenal, jogou. teve Grenal 2000. Sim, mas o Sacha não jogou o Grenal. Ele tava machucado. Será que não? Tava machucado. Será? Tava machucado. Olha. Tava machucado. Então é isso aí. Então tá, pessoal. Muito obrigado pela audiência de Uma todos. boa noite a Até todos. semana que vem. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E dá-lhe Grêmio. Vamos, Inter. Cara, right here.